Boa tarde, então, pessoal. Estamos dando início à nossa etapa de conversações na sala 1. A gente vai começar fazendo a abertura do evento com a nossa vinheta e depois a gente dá continuidade, então, com as apresentações dos artigos. Boa tarde, pessoal. Então, a nossa sala aqui está se completando, se preenchendo, né? Primeiro, quero agradecer a presença de todos, a participação nesse dia de alteração, né? A gente precisou alterar em função dos jogos da seleção a nossa programação, mas que bom tê-las e tê-los aqui presentes, tanto no nosso espaço físico quanto aqui no nosso espaço digital, nesse momento híbrido. E aí vamos dar início, então, à nossa primeira apresentação, porque nosso tempo ele é bem curtinho. Vocês terão 5 minutos para apresentação apenas, e 5 minutos a gente deixa para a gente conseguir ter um diálogo rápido, certo? Sobre cada trabalho. A gente inicia, então, com a Fabiane Aparecida Parcianello de Almeida, a Luciane Priori Monteiro e a Luciana Bax, com o artigo Ler e Escrever, uma análise dos pensamentos da escrita e da leitura com alunos do terceiro ano no retorno da Covid-19, 2020-2021. Então, é com vocês, gurias. Boa tarde a todos, eu sou a Luciane Monteiros, orientanda da Luciana Bax. Boa tarde, eu sou a Fabiane,
Aparecida Porcel de Almeida, também orientando da Luciana Bacas, e a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso artigo. Lu, tu pode projetar? Posso. Ai, esqueci como é que faz. Tu vai compartilhar daí a tela. Sim. E vai compartilhar talvez uma aba ou uma janela, depende, não sei como é que tu... Deixa eu ver se apareceu aí. Tá aparecendo. E daí eu não apareço, né? Esqueci que daí eu não apareço. Aí tu não aparece. Tá, tudo bem. Mas aí a gente vai falando. Então, aí tá o nome do nosso trabalho, o artigo, né? Que é ler e escrever uma análise dos pensamentos da escrita e da leitura com alunos do terceiro ano no retorno da Covid, né? No período de 2020 e 2021. Aí tu pode passá-lo. Então, o objetivo desse artigo era identificar o desenvolvimento do pensamento em estudantes do terceiro ano do ensino fundamental sobre a escrita e a leitura, a partir de um instrumento diagnóstico no contexto de retorno da Covid-19 2020-21. Aí a gente tem um contexto, né, desses sujeitos. Foram 2 turmas de terceiro ano, totalizando 42 crianças. Essa professora, ela está participando de um curso de extensão. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. E aí essas crianças receberam um pré-teste em maio. E esse pré-teste a gente analisou, corrigimos segundo os critérios, analisamos e formamos ali o nosso instrumento. Essa escola fica num bairro aqui de Canoas, predominantemente residencial, é um bairro que tem transporte público, saneamento básico, pavimentação, enfim, tem condições econômicas assim, básicas. Posso? Então, como é que aconteceu a análise dos dados? Os dados empíricos dos resultados a partir de cada questão do instrumento diagnóstico que foi o pré-teste realizado com essas turmas. Então, a partir das questões, a gente criou uns gráficos e a gente criou esses gráficos, gerou de acordo com os resultados, a partir de critérios que a gente estabeleceu, que a gente vai falar agora, mostrando a figura para vocês. Aí a primeira eu mostro um gráfico sobre quantificar. A questão era para quantificar sílabas, então toda a turma consegue, né? Manteve esse critério, teve 100%. Pode passar o próximo. O próximo critério das questões foi a consciência fonológica, né? Então, é a capacidade de perceber e manipular o som das palavras. Então, a gente que nessas 2 turmas, 80%, 83% das crianças conseguiram realizar essa atividade. E eles tinham que relacionar ao som inicial das 2 colunas ali. Isso, na primeira parte, que foram 2 questões de consciência fonológica. Na primeira era o som inicial das palavras, e na segunda parte era o som final das palavras, quais que terminavam com o mesmo som. Uhum. E a maioria dos estudantes conseguiram fazer essa identificação, né? Aí esse era para quantificar quantas letras tinha cada palavra. E aí a gente tem uma curiosidade que, por exemplo, mochila, para os estudantes que não estão ortográficos, estão alfabéticos, se escrever com X, desculpe, vai ter 6 letras com a palavra escola, que eles poderiam marcar. Então a gente encontrou alguns testes, alunos que marcaram tanto mochila quanto óculos, que seria a alternativa correta, né? Então a gente considerou que esse aluno, né, compreende ali a quantidade de letras que tem na palavra. Mas os alunos que marcaram só mochila, não marcaram óculos, aí a gente não considerou essa questão. Então, o próximo critério realizado no pré-teste foi a escrita de texto, né? Então, eles tinham uma tirinha com 4 quadrinhos e contar o que acontecia em cada quadrinho. E aí a gente considerou os critérios entre alfabético, silábico alfabético, e aqueles que ainda não têm a escrita, que seria o pré-silábico, e alguns que não realizaram a proposta, não conseguiram escrever. Então, 71% conseguiu escrever
de uma forma que a gente conseguisse entender o que eles estavam querendo dizer, nem sempre ortográfico. E dessa mesma questão, a gente analisou também se eles aglutinam ou segmentam as palavras, que é outra competência bem importante na escrita. E aí a gente também teve, assim, 73% das crianças, elas segmentam, escrevem as palavras separadas, e 26% ali não, aglutinam as palavras na frase. Então, esses dados a gente conseguiu observar nessa única questão. Tem também no critério de escrita, teve a escolha de escrita de palavras, que no pré-teste não foram palavras intencionadas. Eles tinham escolher da tirinha as palavras que eles gostariam de escrever. Então, em algumas vezes, a gente não conseguia identificar qual palavra que era. A gente Principalmente tentou... nos silábicos e nos pré-silábicos. Mas mesmo assim, os que a gente conseguia identificar, e naqueles alfabético, né, 73% conseguiu fazer essa atividade. E é bem próximo do outro, que era a escrita de texto, né? Ficou os percentuais bem parecidos, assim. A gente também analisou a leitura de imagens. Essa questão, as crianças precisavam perceber, a partir da tirinha, qual era o tema principal da tirinha. Então, eles precisavam marcar a alternativa que se enquadrava melhor sobre o tema da historinha. E aí a gente teve 61% que conseguiram, né? 33% que não conseguiram, e a gente teve um percentual que também não realizou a tarefa. Teve outra questão da leitura da imagem, só que com essa já tinha a imagem identificada ali para eles marcarem a opção correta. Então, teve mais gente que conseguiu marcar, que era a fábrica. E a leitura de uma historinha em quadrinhos. Então, também tinha aqueles que conseguiram ler, os que conseguiram ler com dificuldade, ou que leu apenas algumas palavras. Então, nesse grupo, a gente totalizou 78%. E o restante não conseguiu ler, e alguns nem tentaram fazer essa atividade, pela dificuldade mesmo. Então, a conclusão... Acho que a Lu travou ali, né? Bom, mas seguindo, assim, a gente observou, né, que esses alunos tiveram, apesar do período da Covid, do distanciamento, né, que a gente teve da escola, do espaço físico, eles tiveram bons resultados, porque foram crianças que, na sua maioria, as famílias receberam atividades online, eles puderam fazer as atividades com as famílias. Então, esse número, né, de mais de 70% que está alfabético no início do terceiro ano, a gente conseguiu ver que tendo esse apoio e recebendo as tarefas da escola, a gente conseguiu ajudá-los, assim, nessa parte da aprendizagem. Então, foi um número, assim, significativo, claro, levando em consideração o contexto que essa escola se encontra e o contexto que essas crianças vivenciaram nesse período de pandemia. Aí eu acho que seria isso, Ju. Daí depois, quando a Lu voltar, de repente, se ela quiser colocar mais alguma coisa, a gente tá ótimo, gurias, parabéns. Para tentar manter o tempo, já que tá dando microfonia. Entendi. Estão ouvindo bem? Agora sim, tá ótimo. Agora deu. Uhum. É que a gente, quando tá aqui no auditório, precisa deixar no mudo aqui no notebook. E no automático eu tô toda hora colocando o som nele. Porque daí dá retorno. Muito obrigada pela apresentação, Fábio. A Lu, acho que acabou caindo, ela tá lá na escola, né? Sim, então a conexão deve estar um pouquinho mais difícil. Eu não interrompi vocês para vocês não cortarem a linha de raciocínio da apresentação. Sim. Mas a gente pode deixar, de repente... Sim, caiu a internet, sim, tranquilo. A gente pode deixar as perguntas e as discussões mais para o final, e aí a gente vai apresentando todos os trabalhos, pode ser? Pode ser. Eu fiz a conclusão ali, tá? Que bom, porque eu fiquei falando. Que eu não sim, mas
Mas não tem problema, não tem problema. Deu tudo certo. Ah, que bom. Então, muito obrigada, gurias. Agora a gente dá continuidade com a Mayra. A Mayra, que tem a apresentação, então, a Mayra Guterres Regis Frison, com a professora Vera Lúcia Felicetti. E o artigo é Bolsistas de Iniciação Científica Júnior, Experiências e Aprendizagem. Boa Mayra, tarde. deixo contigo. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Vou fazer, então, o compartilhamento da tela. Vou ter que desligar também, porque estou num cantinho da escola aqui por causa do barulho, tá bom? Conseguem visualizar? Sim, tudo certo, Mayra. Tá bom, obrigada. Então, o meu trabalho é Bolsistas de Iniciação Científica Júnior, Experiências e Aprendizagem. Eu sou a Mayra Guterres, junto com a professora orientadora, doutora Vera Lúcia Felicetti. O meu objetivo é identificar como os estudos sobre o tema Bolsistas de Iniciação Científica Júnior, ou Bolsistas ICJ, são abordados em teses e dissertações defendidas no contexto brasileiro. Como palavras-chave, nós trazemos, então, o ensino médio, iniciação científica e bolsistas de iniciação científica júnior. No referencial teórico, a gente faz uma primeira leitura para contextualizar sobre a iniciação científica, né, que envolve toda a cultura científica, onde o estudante, então, adquire a capacidade de se relacionar à ciência, à cultura e à tecnologia à própria vida, conectando, então, o individual e o coletivo. Como parte do currículo escolar da educação básica, o ensino de pesquisa científica e tecnológica vem ao encontro das bolsas de iniciação científica júnior oportunizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq. A CNPq tem a Resolução Normativa 025/2005, que traz por finalidade o despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de ensino fundamental, médio e educação profissional da rede pública, mediante a participação em projetos de pesquisa orientados por pesquisador qualificado. Foi criada a partir de 2006 a modalidade de Bolsa de Iniciação Científica Júnior. A partir de 2010, a CNPq desenvolveu o Programa Institucional de Pesquisa Científica do Ensino Médio, que é o PIBIC-EM, Ensino Médio. Lá são oferecidos aos estudantes do ensino médio para atuarem com a pesquisa científica dentro da educação básica na modalidade de iniciação científica júnior, com as bolsas com auxílio, no valor de R$100, com a finalidade, então, de incentivar novos talentos e potencializar os estudantes na participação científica e tecnológica. Então, a partir daí, foi feita a revisão de literatura, a partir do site Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Essa pesquisa teve como palavras-chave as citadas anteriormente, no período de 4 a 12 de maio de 2021. Dentro deles foram encontrados 18 trabalhos somente, sendo 3 teses e 15 dissertações. Identificou-se que 5 tratavam de pesquisas, tendo como sujeitos participantes os bolsistas de iniciação científica júnior, e os demais eram bolsistas PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ou somente iniciação científica, ou o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, ou universos esses que não eram do ensino médio, específicos para o ensino médio. Das teses e dissertações encontradas, então, somente uma tese, que fala sobre iniciação científica júnior, e as demais são dissertações. Então, após uma análise, usando análise textual discursivo,
nós encontramos, então, a categoria Experiências e Aprendizagem. Então, dentro dela, as pesquisas sinalizavam os avanços no desenvolvimento de estratégias no que concerne o ensinar, aprender e pesquisar, que contribuem para a formação de qualidade, trazendo experiências positivas e possibilidades para aqueles que já passaram como bolsistas de ensino médio. Também destaca-se as possibilidades de partilha entre eles, professores, orientadores, na escola e outros espaços de trocas e interações. A Bolsa também de Iniciação Científica Júnior oportuniza aos estudantes dar sentido à pesquisa e conceber a natureza da atividade científica, mesmo sem ter conhecimento prévio ou fundamentos básicos sobre a pesquisa científica. Então, a inserção como bolsista de ensino médio prospecta novas possibilidades na educação superior. Também, os bolsistas criaram novos hábitos ou aprimoraram aqueles que já existiam para cada um, como o hábito da leitura, a comunicação, o aprender a se relacionar com situações conflitantes presentes no campo científico, fazendo experimentos e manipulando os materiais do laboratório, assim interagindo e fazendo relações entre teoria e a prática. A participação em feiras de ciência ou outros eventos que permitem a apresentação de pesquisas, quer seja a forma de comunicação ou de banners. Também teve um grande envolvimento da família, onde traz um amadurecimento aos estudantes, auxiliando aos seus objetivos futuros, nas escolhas das suas profissões, assim como encaminhamento no mercado de trabalho. O que nós concluímos também é que a família também se tornou mais próxima à escola. Estimulou o aluno a pensar sobre o seu futuro e como projetar o seu crescimento pessoal e profissional. Também houve a imigração da escola com instituições da educação superior, através de programas e apoio a projetos que melhoraram o ensino e conectaram diferentes contextos e níveis de ensino, promovendo avanços em educação. Como conclusão, então, a gente traz as contribuições do Programa de Iniciação Científica Júnior na vida dos estudantes do ensino médio. Então, o desenvolvimento de estratégias que contribuem para a formação de qualidade, trazendo experiências positivas e novas possibilidades aos estudantes. Observou-se também que se destacou a relação às experiências compartilhadas entre professores, orientadores da escola e outros espaços de troca e interações. Também observou-se que há uma convergência entre algumas categorias, como a interação entre escola, universidade e comunidade, com a necessidade do docente nas orientações do campo científico, os desafios das políticas que subsidiam esses programas de fomento à pesquisa, dando auxílio financeiro às desigualdades econômicas, sociais e culturais para alunos que pretendem cursar a educação superior e aprofundarem em temas no campo científico estudado. O valor de R$100 ao mês, ele é significativo para alunos da escola pública, pois é, na maioria das vezes, o primeiro ganho deles, o que representa os créditos, por exemplo, no celular. O trabalho em conjunto desde a educação básica com a educação superior apresenta pontos positivos, com base nas leituras realizadas, então, na revisão de literatura. E os estudantes estão sendo beneficiados, principalmente com o crescimento na sua formação pessoal e profissional. Após a conclusão do ensino médio, conta com a continuação da formação acadêmica e profissional. Aqui eu trago as minhas referências. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Mayra. Pessoal, eu fui informada agora que a gente recebeu mais uns minutinhos, então a gente pode dar uma esticadinha nas apresentações. Quem estava um pouco preocupado com 5 minutos, que é muito pouco tempo, né? Então fica um pouquinho mais tranquilo, a gente pode dobrar o tempo aí para 10 minutos, com as apresentações e mais as discussões, mais uns minutinhos. Então, já vou aproveitar agora com a apresentação da Mayra para perguntar algumas coisas, tá, Mayra? Esse é um recorte da tua dissertação ou do teu doutorado? Sim, não, é um recorte. Da dissertação. Tu chegou a fazer, a conversar ou fazer algum levantamento
entrevista com os estudantes de iniciação científica também, ou está no teu plano de saber assim as percepções deles enquanto alunos de iniciação científica, enquanto bolsistas de iniciação científica? Sim. Na escola, então, onde foi parte, né, do projeto de dissertação, uma escola onde eu trabalho, nós tivemos em torno de 7 estudantes, mas a gente só conseguiu o contato deles com 5 estudantes, né? Eles foram bolsistas anterior à pandemia, então, por já estarem muitos na educação superior, nós tivemos, então, dificuldade em contatar todos, mas sim, a gente fez uma entrevista para conversar mais sobre tudo que aconteceu, as funções, as contribuições, e o que foi além daquilo, né, das suas funções como bolsistas. E vocês conseguiram ter, assim, então, uma visão mais ampla já que tem um tempinho que eles foram bolsistas, né, do impacto que teve, né, a participação deles no programa e a vida agora já como numa inserção no mercado de trabalho. Tu disseste que todos, ou talvez quase todos, já estão na graduação, já estão no ensino superior, então me parece que existe uma relação aí que, se vocês não chegarem a investigar, talvez seja um aspecto para olhar, né, porque houve uma influência, né, do programa, já que eles estão no ensino superior atualmente. Com certeza. Ainda está, né, sendo realizada então, essas categorias dentro desse projeto maior que é a minha dissertação, mas nós já chegamos, então, a categorias nas transformações pessoais e também a transformação social, que para nós, eu como docente, né, da escola pública, é o que mais nos transforma também como professores, né? Então, nós já tivemos essas 2 categorias que nós conseguimos, então, observar esse crescimento, além das suas funções que, né, conforme o programa, eles têm que fazer, participar e contribuir, então, durante o decorrer do projeto. Mas o que mais, então, nos fez olhar de uma forma diferenciada foi, sim, as transformações pessoais e o social no decorrer do projeto, que mais nos chamou a atenção. Que legal, muito obrigada, Mayra. Tomara, torço para que o programa tenha uma vida longa, né, e que seja ainda ampliado, porque o valor de R$100 é um valor baixo, mas que, de repente, no futuro pode ser ampliado, aí, alcançando também mais alunos, mais estudantes, né, para que eles também tenham essas percepções de que é possível estruturar uma carreira, né, e uma vida a partir da pesquisa, da graduação, enfim. Então, muito obrigada pela tua apresentação, pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada a todos. E a gente segue agora, então, com a Adriana. Eu acho que a Adriana eram as meninas que entram depois, é isso? Vou mencionar aqui os nomes. É a Adriana da Silva Rocha, Bianca Moreira, Carmen Barbosa, Daniele Soares e Rafael Lapuente. Não estão presentes, então a gente vai seguir com as meninas que estão aqui presentes. A Nídia Maria Rosa de Pinto e a Tami Cristine Rocha. Gurias, venham à mesa, por gentileza, que vocês vão fazer a apresentação daqui. Então, vou me retirar e vou dar o espaço aqui para as meninas. Aí, para apresentar, tu sabe como fazer? Acho que sim. Aí, tu volta aqui no navegador. Aqui do lado. Apresentar, acho que uma janela. Isso. Só vocês não vão conseguir ver eles. Tá bom. Tá. Aí tu pode colocar aqui, fechar esse. Aqui. E aí tu... Isso, aí vai ali. Então, boa tarde, né?
quero, em agradecimento, dar uma boa tarde especial para a minha diretora que está nos assistindo, nos prestigiando, e que incentivou bastante essa conectividade. Bom, primeiramente, o nosso artigo, né, com o título Conectividade Robótica Kids na Educação Infantil, com valorização da diversidade, criatividade discente e cooperação, surgiu com a proposta, né, da nossa disciplina de redes de comunicação aqui do La Salle, né, estamos nos especializando em metodologias ativas, e ao elaborar o artigo, antes, né, de elaborar, pensamos, é interessante trazer alguma prática de tecnologia digital da educação infantil, mas seria mais significativo e interessante se a gente realizar alguma prática com as crianças, né. Então, Tami e eu somos umas das poucas pós-graduandas que atuamos na educação infantil, a maioria dos colegas são de anos iniciais, anos finais e área, e a gente pensou em fazer algo bem criativo, né? Surgiu a ideia, então, de o que está em alta na educação infantil é o Explorador Kids, né? Robótica Kids, Explorador Kids. E tanto a Tami quanto eu usamos muito esse recurso semanalmente, junto com o nosso projeto pedagógico, né? Semanalmente, então, acontece esse uso. Tá direitinho? Tá. Melhorou? Tá mais grudadinho. Então, tá. Então, a gente teve a seguinte ideia, de questionar com as crianças se elas sabiam, né, que existem outros amigos de outras escolas que utilizam também o robozinho, como ele é chamado na tua escola quanto na minha. E eles, outros usam? Sim, outros usam, né? Vocês querem conhecer? Sim, queremos. Mas como que a gente pode conhecer? Daí entra a conectividade, né? Mas muito buscando no questionamento das crianças. A gente pode ir na escola deles. Mas não tem como ir. Então, como que a gente pode fazer? Daí, rapidamente na minha turma, né, que a turma dela é maternal 1, esqueci de mencionar, e a minha é jardim 1. Crianças de 2 a 3 anos, 4 a 5 anos. A gente usa o WhatsApp? O WhatsApp. Mas se a gente quiser ver eles, como que a gente faz? Faz uma chamada de vídeo, né? Então, a partir desses questionamentos, nós já buscamos a primeira sacada, né, da nossa prática. Então, nós fizemos, conforme eles sugeriram, a chamada de vídeo, e na chamada de vídeo, nós nos apresentamos brevemente, e a turma da Tami falou as preferências, a minha turma também disse as preferências, e a turma dela prefere musicalização, a minha turma prefere brincadeiras, e surgiu a ideia depois de elaborarmos, então, agora eu falei quase outra parte já, Tami. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouco. Antes de chegar nessa prática, então, a Tami vai explicar como que funciona o Explorador Kids. Vamos voltar um pouco para a gente poder contextualizar, para todo mundo conseguir entender o que a gente utilizou. O Explorador Kids foi agora um incentivo que a Secretaria de Educação disponibilizou nas escolas de educação, tanto infantil quanto dos anos iniciais aqui no município de Canoas. Então, a gente está explorando muito isso, né? E como a gente tem as nossas diferenças, né? Como a Nídia falou, a minha turma é de 2 a 3 anos e a dela é de 4 a 5, a gente usa de diferentes formas, porque eles, né, têm as preferências deles, eles têm as ideias deles, enfim, e a gente gosta de ouvir muitas turmas, eles exploram de maneiras diferentes. Então, o Explorador Kids, ele é feito pela escola Maker, ele é um robozinho, que eles chamam de robozinho, de vovozinho, de várias coisinhas, de Robertinho, né, eles têm vários nomes, que ele vem 5 tapetes, esses tapetes tem temas de cidade, de letras, de números, de formas geométricas, enfim. E vem um em branco, que a gente pode fazer com o que a gente quiser, né? Daí é dar a liberdade para a criação e a gente poder pensar em várias possibilidades. Então, pensando nisso, a gente já utilizávamos. Então, como é que a gente poderia abordar isso, então? Porque a gente sente falta
muito na nossa pós essa questão da educação infantil. Como é que a gente pode inserir a educação infantil nesses contextos também? Da tecnologia, das metodologias ativas, enfim. Daí, então, a gente começou a buscar formas que a gente poderia fazer isso. Iniciamos, então, com a chamada de vídeo das turminhas, então, e daí teve essa preferência. Minha turma, então, falou da musicalidade, preferiu a música. Vamos iniciar já? Acho que pode continuar, então. Agora acho que é mais tranquila. Então, agora com a contextualização da Tami, do Explorador Kids, depois dessa chamada de vídeo. Não? Tá, então, depois dessa chamada de vídeo, pensamos, o que vocês acham da gente fazer gravuras ou, de repente, um tapete para os colegas da outra escola? Eles vibraram com a ideia e daí nós fomos pensando nas possibilidades, tá? De criação. Então, ressaltando que o nosso objetivo nessa prática, nesse artigo, foi evidenciar o protagonismo e a criatividade na educação infantil com a utilização do Explorador Kids. E demonstrando também a importância desse recurso tecnológico e incentivando o uso em rede, porque a gente percebe que ele é pouco utilizado na educação infantil. Não está apresentando? Aqui, então, nós temos as fotos, prints, né, da nossa chamada de vídeo, do Matena 1. Né, nessa primeira chamada, então, a gente traz uma palavra-chave do nosso título, que é a conectividade, e também a valorização da diversidade, pensando nas diferenças, pensando nas preferências que cada faixa etária tem enquanto grupo. E ali, o primeiro tapete que foi elaborado pela turma Maternal 1 da Profitami, né? Eles preferiram construir o tapete em vez das gravuras, devido à faixa etária, né? E entra aí outra palavra-chave, outras duas palavras-chave do nosso título, que é a criatividade discente, inserida aí, e também a cooperação. Pensaram juntos, foi um desafio, parece fácil, mas é um desafio, porque o tapete, ele tem quantos quadrados? 6? Ele vai de A a F, se não me engano, e de 1 a 6. Sim. Então, a gente teve que fazer a contagem para que o tamanho saísse certinho para cada gravura, né? Para que o robô andasse de forma... Porque ele anda cada quadrado, ele vai um pouquinho. Então, para dar certinho para que ele chegasse aonde eles queriam chegar, então a gente tinha que fazer mais ou menos né, para que ele conseguisse chegar no ponto final. Raciocínio lógico, matemática e também noções de ambiente, né? A minha turma, por exemplo, pode passar a construção do tapete. O que a gente pode fazer? A música preferida deles, além de musicalização, a gente perguntou qual a música preferida? O ônibus. A gente cantou em chamada de vídeo e decidimos fazer, então, os elementos, as gravuras da música O Ônibus. Então, pensamos no ônibus, para ser o início. O que mais que a gente pode ter para chegar até a roda do ônibus que roda? Ah, tem que ter pista. Ah, que mais? Tem que ter setas para os pequenos saberem para onde eles vão. Né? E daí surgiram elementos como árvore, placa. Teve uma criança que disse tem que ter uma placa. Né? Daí entra a dinâmica da placa do pare, que quando o robozinho parava naquele espaço, eles tinham que fazer estátua. Né? Para o Maternal 1, então, a gente pensou nessa dinâmica de fazer, em cada quadradinho que o robozinho parava, eles teriam que fazer algum gesto. A roda do ônibus roda, parou o robô ali, roda. Iam cantando as partes da música e fazendo o gesto. Passageiro sobe, desce, levanta, desce. Então, esse é o exemplo do tapete que a gente fez para presentear o Maternal 1. E a cooperação, novamente, que foi quando a gente fez a troca dos tapetes. Aí é o Maternal 1 utilizando o tapete explorador construído pelo Jardim 1. Pode ir passando. Essa mãozinha ali. Aqui o Jardim 1
pensando nas estratégias, como, porque no jardim eu desafiei, como que a gente vai usar essas gravuras de brincadeiras? Então, eles decidiram que cada um, na sua jogada, ia escolher onde o robô iria. Então, tem que contar quantos movimentos ele tem que dar, para que botões eu aperto, se é direita, esquerda. Pode passar. Aqui mais visível, né? Pode deixar aí. Né? Então, foi essa a proposta, né? Ressaltando que nós não somos da mesma escola. E foi bem desafiador, foi bem interessante, a gente aprendeu muito nessa prática, porque as crianças é que movimentaram a prática. A gente teve essa ideia inicial, até no começo, uma curiosidade, a gente pensou, vamos fazer um Google Meet, né? Não, eles sugeriram que a gente fizesse chamada de vídeo, né? Porque são as vivências. E daí nos traz o quanto eles estão inseridos na tecnologia digital, né? Os chamados nativos digitais, e o quanto, como também temos estudado, né, na pós-graduação, o quanto nós precisamos ser mediadoras, né? A cibercultura está aí e a nossa importância em utilizar esses recursos de forma educativa, né? E com mais significado. Então, a Robótica Kids, depois dessa prática e da construção desse artigo, ela ganha um significado novo para as duas escolas e para as duas turmas, né? Eles não só brincaram, criaram, eles construíram algo para o desconhecido, que pôde ser conhecido através de uma chamada de vídeo, né? Através de falas. E eu não consegui colocar aqui, mas a gente também trocou vídeos no final, perguntando o que cada turma achou da novidade, vibrando, que a gente gostou bastante. E agora a gente teve uma outra ideia, né, Tami? De fazer novamente a troca. Agora a gente quer jogar o que a gente construiu e eles, assim, a gente vai. E quem sabe uma próxima parceria, né? Próximo ano. Exato. Educação infantil sempre. E é isso. Obrigada. Mas Só que não. Ele tem só ele aqui, ó. Mas ele não dá para aumentar, eu acho. a gente consegue. A gente consegue acessar a internet aqui? Então, a gente consegue, pode procurar no Google, será que a gente consegue? A gente tem ele aí? Eu pensei, não tem aqui, mas eu acho que só ele. Tem no primeiro tapete ali, no que o Jardim 1 construiu, só que ele está de cima. A gente devia ter trazido só aqui. Pode perguntar. Vou aproveitar, as meninas estão procurando aqui o robozinho, uma foto para a gente ver como é que ele é. E eu queria saber, gurias, se as turminhas de vocês chegaram a manifestar algum interesse em se conhecer pessoalmente, porque eles se viram por vídeo, né? Vocês fizeram uma chamada de vídeo em aula, e aí conversaram, as crianças conversaram ali. Eles chegaram a manifestar algum interesse em algum momento, se ver, fazer algum encontro presencial em uma das escolas, alguma coisa assim, ou está nos planos de vocês? Então, vou aproveitar que a minha diretora está assistindo. De imediato, a ideia é se conhecer, né? Mas a gente pensou por cima de fazer alguma integração presencial, porém, estamos em dezembro já, né? Mas é bem interessante, assim, as expectativas que eles criam em relação a como é a outra turma. Para a turma da Tami, de Maternal 1, os meus são grandes, né? E para os meus alunos, o Maternal 1 são os pequenos, a gente está fazendo um explorador kids, um tapete, quase que para cuidar deles, para eles brincarem, sabe? Todo um cuidado. E, mais uma vez, a gente reforça algo que foi primordial, que é a valorização da diversidade. Isso é um tema que, em comum, a gente trabalha muito nas nossas turmas, né? De valorizar a diversidade. Inclusive, eu tenho 2 venezuelanos na turma, né, que participaram muito dessa construção, e a musicalização também é bem forte na minha turma. A gente até já aprendeu a cantar uma música que outra em espanhol infantil. Então, essa construção tornou a educação mais significativa, mais afetuosa.
a gente aprendeu mais que eles, né? Sim, e eu acho que a educação infantil, ela traz muito isso, né? É nas minúcias, assim, nos diálogos que eles vão tendo, porque a gente não pode se envolver muito, a gente quer muito que o adulto faça, a gente sempre quer ser, né, os protagonistas, e a gente quer deixar, eles têm que trazer as coisas para nós, para a gente, daí sim, trabalhar com o que a gente, com o que eles querem. Não é a gente, aqui é a proposta, a gente vai fazer isso. Não. O que vocês têm interesse também? O que vocês gostam? O que vocês querem ver hoje? Né? Então, isso que a gente sempre pautou no nosso projeto, é que a gente pauta nos nossos planejamentos, é o que vocês querem hoje, né? Quais são os interesses de vocês. Então, e eu acho que é isso que se torna interessante, é por isso que deu tão certo, que foi tão legal, porque a gente sempre buscou respeitar também o protagonismo deles. Então, eu achei uma coisa... E a criatividade, né? Como são muito pequenos, né? O Maternal 1, a Tami trouxe gravuras, fez pesquisas com eles de gravuras que representassem brincadeiras e brinquedos. Eles coloriram, pintaram ali a fachada, né? E a minha turma já, ó, vocês desenhem. Prof, como que eu vou desenhar um ônibus? Vamos pesquisar, vamos ver como é que pode ser feito. Então, a gente pesquisava, que eu uso muito a internet também com a turma. Então, ó, qual ônibus tu acha que é mais fácil de tu tentar fazer parecido? Esse. Então, cada um desenhou, eu não fiz nada, eu fui a mera mediadora que depois juntos colamos ali para presentear, mas eles fizeram todos os desenhos. A gente tem mais uma pergunta aqui da Simone. Elogiar o trabalho de vocês, né? Está presente no discurso de vocês essa busca pelo protagonismo no momento que vocês falam que trabalham a partir de perguntas, né? Instigam muito eles com perguntas, né? Não trazem tantas certezas e mais vão conduzindo o caminho, né? Isso é muito importante, assim. A mediação é bem importante. E perguntar como é que surgiu isso do robô. Vocês recebem o robô ou é criado? E vocês falam com eles sobre o robô também, assim, sobre o funcionamento deles, como é que funciona essa parte? As escolas podem também pedir? Esse ano, então, a gente recebeu nas escolas. Temos ali o robozinho. A gente veio, desculpa, tá? Mas a gente veio com a ideia de que fosse um conhecimento geral. Mas não tem problema, a gente está aqui para aprender também. Vai ter que ler, fica, é o spoiler. Então, o que acontece? A gente tem em cada escola de educação infantil uma multiplicadora. Então, essa professora participa das formações da escola Maker e ela nos passa o funcionamento do robô. Né? Como a Tami tinha dito anteriormente, vem 5 tapetes temáticos, um com a temática de números, letras, que eles gostam do quarteirão também, que é o preferido. Que eles usam para se localizar, vou na praça, que é o que eu uso mais, que os meus usam, é esse. Os meus também. Eles conseguem se localizar mais e entender mais, né, do que letras, números. Para eles, não... para eles é mais interessante. E esse último que é em branco, que é para fazer alguma criação. Por exemplo, estou trabalhando com a minha turma alimentação saudável, então eu posso pegar gravuras, colocar e o robô tem que... enfim, depende daí a forma. Não necessariamente ele precisa seguir um caminho, tu pode construir de diversas formas com a tua turma. Inclusive, eles podem... Geralmente, eles é que sugerem, né? No site tem até roupinha, né? Roupinha para colocar no robô. A gente até encontrou um ônibus para colocar em cima dele, mas eles preferiram a imagem do robô. Os pequenos são mais apegados à imagem do robô. A minha turma chama de robô e de Joaninha. E eles... eu não sei se na tua escola também tem 2. Lá na minha escola a gente recebeu 2. Então, eles são flechinhas, né? Que tu vai para frente, ali para ver. Vai para frente, para trás, ele dá a voltinha, daí continua as direções. E ele pode ser comandado também por celular. E quando tu utiliza os 2 robôs, quando eles passam entre eles, eles fazem um sinal que se torna mais interessante ainda, que eles gostam muito também.
Então, como a Lídia também já falou, esse é um material que foi disponibilizado pela Secretaria de Educação. Eu não tenho certeza, mas nos anos iniciais é o maior, que daí trabalha muito mais coisa. Mas, assim, o funcionamento, assim, dele, né, como funciona mesmo dentro, a gente não trabalha, a gente só trabalha mesmo as questões, direcionais, orientações com eles. Pelo menos eu, né? É mais, assim, tranquilo, digamos. Deixa para o fundamental daí essa parte dentro dele como funciona a programação. E no mais é isso, então. Agradecemos. Estamos muito felizes. Um pouquinho ansiosas e nervosas, mas agradecemos. Eu acho que espero que a gente tenha passado a mensagem. Obrigada. Muito obrigada, a Nídia e a Tami, fizeram uma ótima apresentação. Tenho certeza que o pessoal que está aí acompanhando em casa está bem curioso também com esse robozinho, né? E de repente explorar aí e ver formas de conseguir ter acesso, quem ainda não recebeu nas escolas, né? As gurias falaram que foi pela Secretaria de Educação. Então, saber como foi, de qual cidade? Aqui de Canoas mesmo, verificar se foi do município ou se foi do estado, né? Mas aí vocês vão ter que ler o artigo delas, que vai estar no e-book, em seguida vai ser lançado. Então, aqui é só um spoilerzinho, né? Para o pessoal saber, ter uma ideia mais geral. Mas muito obrigada, meninas. E a gente ainda tem outros trabalhos, então seguimos com a Ariane Souza Bonato, a Janaína Mota Fidelis, a Rosana da Silva Krum e a Vanessa Roque. Estão presentes? Eu vi a Vanessa por aqui. E sou solo, somente eu. Só tu, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Um pouco nervosa, né? Mas faz parte. A gente está te ouvindo bem baixinho. Deixa eu tirar o fone para ver se melhora. Melhorou? Melhorou bastante. Pode ser sem fone? Pode. Eu vou fazer um relato, tá, gurias? Assim, eu tô, então, representando as gurias. Eu espero que eu possa transmitir de uma forma sucinta, assim, aquilo que a gente pensou no nosso artigo. Então, as meninas, elas estão em sala de aula agora, né? Eu, como sou a única professora que está de planejamento, então eu consegui estar nesse momento com vocês, tá? O título do nosso artigo é Reflexões sobre o uso do Google Sala de Aula para práticas híbridas no ensino fundamental. Então, conforme ela falou, as nossas colegas que participaram é a Ariane Souza Bonato, a Janaína Mota Fidelis, que é doutoranda da professora Luciana Bax, né, que deu uma contribuição bem legal no nosso artigo. A gente teve uma dificuldade grande, assim, para resumir. Nós escrevemos muitas páginas e a gente teve cada vez mais enxugar para chegar nas 12 páginas. Então, o nosso objetivo principal foi falar sobre o Google Sala de Aula, né? Como é que aconteceram as práticas docentes e discentes dentro dessa plataforma, fazendo uma relação com a educação híbrida, ou seja, atividades que realizávamos dentro da sala de aula e deveriam ser concluídas em casa, né? Com essa análise, a gente percebeu que esse estudo de caso coletivo, a gente percebeu que os nossos alunos podem ser classificados em 3 tipos, que nós denominamos eles. A gente não achou em nenhum lugar. Nós criamos nomes, codinomes. Antes de falar dos codinomes, eu gostaria de ressaltar que o 4º e o 5º ano de uma escola específica, porque a gente realizou com 2 escolas distintas da rede municipal de Canoas, tá? O 4º e o 5º ano resolveram analisar a prática pedagógica relacionada à feira de iniciação científica. Então, a gente dividiu eles em grupos, onde cada... Ai, desculpa, é que eu li aqui e aí já me atrapalhei. Onde cada um dos grupos, né, foi selecionado conforme suas preferências e eles escolheram um assunto para pesquisar na feira de iniciação científica. E o que a gente propôs para eles? A gente propôs, então, que a gente pudesse desenvolver essa pesquisa em vários sites, que eles pudessem procurar em vários sites sobre esse assunto, em revistas, jornais e tudo mais. E aí a gente criou dentro da plataforma do Google Sala de Aula um Google Docs, onde eles foram já praticando a escrita coletiva, porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de escrever coletivamente, porque eu sempre acho que a minha ideia está pior que a do outro.
Então, assim, quando eles são pequenos, a gente começar desde pequeno essa questão deles escreverem, de saberem também ouvir a opinião do outro, facilita um pouquinho esse processo. E o que a gente pôde analisar no final, assim, com todo esse desenvolvimento que a gente fez? Que eles são classificados em 3 tipos. Os ativos online, os offline e os passivos online. O que seriam os alunos ativos online? São aqueles alunos que eles, tanto em sala de aula quanto em casa, eles conseguem participar ativamente dos estudos, das pesquisas, do processo de ensino e aprendizagem como um todo. Já os offline seriam aqueles alunos que têm dificuldade tanto no presencial, com o uso da internet, Chromebook da escola, quanto em casa também eles têm muita dificuldade do acesso por não terem uma internet de qualidade. Já os passivos online, a gente classificou no nosso artigo como aqueles estudantes que em sala de aula, eles têm todos os recursos, mas eles vão deixando de lado, sabe? Sabe aqueles alunos que não querem fazer, que vão embromando? E em casa também tem toda essa tecnologia disposta e também acabam não fazendo o que é preciso. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam, porque eu, quando estou nervosa, falo muito rápido. Então, Vanessa, tá bem tranquilo, não te preocupa, tá? Pode falar nesse ritmo que a gente está acompanhando. Tá. É porque é normal a gente ficar nervosa, é muita responsabilidade falar por 4, né? Mas, enfim. Não, mas fica tranquila que aqui a gente está entre os pares, todos os professores aqui, então pode ficar bem tranquila que... Tá, qualquer coisa tu diz vai. Mais devagarinho, né? Vai devagar. Então, quais turmas que a gente analisou, né? 4º, 5º anos, uma turma de 1º e uma turma de 6º ano. A gente, além de analisar o Google, a plataforma Google Sala de Aula, a gente também analisou o Gamebook Guardiões da Floresta, que foi com o 6º ano. E no nosso artigo a gente traz um pouco, a gente até queria escrever mais, a gente escreveu mais, a gente teve que enxugar, que a principal dificuldade com o Gamebook Guardiões da Floresta foi que na escola a gente não conseguiu rodar nos Chromebooks. Porque eu acho que o aplicativo não é aceito dentro do Chromebook, que é disponibilizado pela Rede Municipal de Canoas, só nos smartphones. iPhone também não roda, né? Então, o que aconteceu, assim? A gente pediu, né, a Rosana, que é uma das nossas colegas, que faz parte do artigo também, que ajudou a escrever o artigo, ela solicitou, então, que os alunos fizessem de baixar, né, o Gamebook em casa para ver se eles conseguiam acessar ou não, e a maioria não conseguiu, porque o pacote de dados é restrito e também por não ter, assim, o acesso, não é o acesso, não ter a configuração necessária para que pudesse, então, baixar esse jogo. A gente realizou na aula com a Luciana Bax esse jogo, nesse aplicativo, e foi muito bacana, né? Porque ele desenvolve inúmeras habilidades que a gente poderia vir a desenvolver com os estudantes de 1º, de 2º, de 3º, de 4º, de 5º, mas infelizmente a gente tem esses entraves, né? Tanto em relação ao pacote de dados, né? Como em relação aos instrumentos, né? Aos Chromebooks, aos celulares que a gente não conseguiu baixar para poder realizar com os estudantes. Outra coisa que a gente analisou no nosso artigo foi que a Rede Municipal de Canoas, ela tem uma formação continuada bem bacana, né? Então, nós temos a disponibilidade de cursar pós-graduação no Unilassalle, tem colegas que fazem mestrado, colegas que fazem doutorado. A gente teve uma formação durante a pandemia do Google for Education, que nos ajudou bastante com a questão do uso das tecnologias, mas a gente também vê que ainda a gente precisa evoluir muito nesse processo, né? Porque não só em relação à formação continuada, mas em relação aos instrumentos que a gente tem nas escolas para trabalhar. Por exemplo, nós temos a tela interativa, né? Que é um instrumento riquíssimo, onde a gente pode realizar inúmeras coisas. Só que em muitas escolas da rede, agora eu não estou falando só da minha, a gente não consegue utilizar, porque a internet oscila muito, e aí a gente não consegue desenvolver um trabalho de qualidade. Então, infelizmente, a gente tem esses entraves, e a gente fala muito nisso no nosso artigo, que acaba atrapalhando o processo de ensino e aprendizagem como um todo, assim. Esse artigo foi bem desafiador. Eu até conversei com a Luciana Bax numa aula,
que eu escrevi chorando, porque foi bem difícil, assim, para mim. E falar de uma forma reduzida e tu escrever de uma forma reduzida acaba sendo difícil pra caramba. A gente teria muitas coisas para escrever, muitas coisas para falar, e a gente teve que reduzir em 12 folhas. Tudo que talvez a gente escreveria em 20 ou 30, né? Então, a gente só aprende a escrever, palavras da Luciana Bax, escrevendo. Então, a gente mandou o artigo para vocês, vocês mandaram de novo, com um monte de considerações, e aí ficamos enlouquecidas. A gente não vai ter tempo hábil para fazer, né? Então, essas questões do tempo, essas questões, assim, da insegurança, eu acho que isso muito nos atrapalhou, principalmente a mim. Não estou falando em relação aos meus colegas que me ajudaram bastante, mas a insegurança, eu acho que foi um fator, assim, bem desafiador, bem desafiador. Então, eu agradeço, assim, a oportunidade. Talvez eu não tenha falado 1/3 do que tem aqui no nosso artigo, mas eu gostaria, então, de agradecer. E se alguém tiver alguma dúvida que eu possa sanar, eu estou à disposição. Vanessa, muito obrigada pela tua apresentação, pela tua fala. Acho que complementa, né? Os trabalhos acabaram sendo complementares e de faixas etárias que acabam perpassando por toda a nossa vida, né? Então, tem desde a educação infantil aqui com as meninas, os bebês são colegas. Ah, que legal. A Nídia está dizendo aqui que vocês são colegas. Então, os bebês, né? Porque 2, 3 anos são bebês ainda, mas já estão inseridos nesse contexto que é o da nossa vida, né? Da nossa realidade. Eu tô aqui na mesa, tô com o celular, falando com o pessoal que está na outra sala, né? A gente está trocando toda hora, conversando, dialogando, né? E isso faz parte da nossa vida, mas nem sempre isso não é igual, né, para todos. A gente sabe que não é igual, alguns têm né, a gente pensa ali desde aparelhos, acesso a aparelhos de níveis diferentes, de qualidade diferente, até não ter o acesso, né? Então, a gente tem aquela criança que, às vezes, os pais não, que vocês presenciaram também durante a pandemia, né, que os pais tinham um celular bom ou que a criança às vezes tinha até um computador para ela mesma. E outras realidades que não, que a criança não tinha nem condições de ir até a escola para buscar o material, né? Então são realidades diversas que a gente convive, né? Assim como a Mayra, que trouxe os alunos de iniciação científica, né, que recebem um auxílio de R$100 e que isso já vai trazendo impactos na vida futura, na vida como trabalhador, na carreira, né, na profissão que eles vão escolher no futuro, né? Então, tudo isso são trabalhos que, às vezes, a gente faz na sala de aula, essas práticas, né? As práticas pedagógicas que a gente inventa e que a gente fala com o colega, que a gente lê num artigo, como os que vocês estão produzindo aqui, e que, às vezes, parece que, vou fazer só mais uma coisa aqui, né? Estou inventando moda para, né? O que eu vou fazer? A gente, às vezes, parece que está... Né, a gente realmente cansa, né? Somos humanas, a gente cansa de inventar coisas também. Mas isso tem um impacto e tem uma influência muito grande na vida dessas pequenas pessoas, ou médias pessoas, né? Dos adolescentes, que fazem parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano e que também estão inseridos nesse contexto que é nosso e que é, né, de cybercultura, de tecnologia, né, de diferentes formas, né? Então, muito obrigada pela participação, Vanessa. Agradeço também as meninas. Eu vou deixar um espaço aqui para o pessoal, vamos conversar, né? Não é um monólogo, né? Não é cada um apresentou a sua parte, agora encerramos. Não, a gente vai conversar agora. Então, quem quiser fazer alguma consideração, alguma fala, alguma pergunta aqui também para o pessoal, fique à vontade, não levantem as mãos, fazer que nem a Lu adora falar, não levanta a mão todo mundo junto, para a gente conseguir se organizar. Quem gostaria de falar um pouquinho, compartilhar alguma outra questão que não deu tempo, porque agora a gente tem um tempinho a mais, né? No início a gente começou mais acelerados, mas agora a gente tem um tempinho a mais. Se quiser colocar alguma questão que não deu tempo na apresentação, pode ficar à vontade. O Pedro gostaria de falar. Vem para cá, Pedro, então. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá para o pessoal te ver aqui, ó.
Boa tarde, então, a todos e todas. Eu sou o Pedro, eu sou acadêmico de História aqui do La Salle e eu também sou bolsista de iniciação científica do CNPq. A minha orientadora é a Luciana Bax. Eu queria parabenizar a todos aí, né? Parabenizar as moças aí pelo trabalho. Eu, como estou na área da licenciatura, não estou muito habituado assim à educação infantil, né? Até fiquei um pouco receoso de perguntar, de pensar, não, mas essa atividade não se adequa, né? E queria dizer para parabenizar a Vanessa também, né? Dizer que essa questão do nervosismo eu entendo, né? Eu fico nervoso até para fazer pergunta, né? E quando é para a gente se apresentar, mas você saiu muito bem. A gente, como eu comento com a minha colega, a gente se descabela, a gente se enlouquece, acha que não vai dar certo, mas no fim tudo dá certo, né? A minha pergunta vai para Maíra, no caso, né? Que sobre a questão que ela trouxe da iniciação científica júnior e que hoje esses alunos já estão no ensino superior. Eu queria saber se ela saberia nos informar se eles estão seguindo na área da pesquisa, se eles estão seguindo na iniciação científica, se estão motivados também, porque a realidade que eu vejo muito assim, por ser um valor de R$400, né, diante do custo. É de R$100. Não, mas R$100 a bolsa. mas quando eles entram no ensino superior, aí esse valor aumenta, né? Aí a pergunta é se eles continuam, então, aí na iniciação científica, sendo FAPERGS ou CNPq, e se eles se sentem motivados a seguir, porque a gente sabe também que, apesar do valor, né, aí já na iniciação científica na área superior, ser R$400 é um valor ainda efêmero, né, perto do alto custo de vida que a gente tem no nosso país. Se eles se sentem motivados a seguir, se estão seguindo, né? Se não souber, não tiver essa informação, tranquilo. É isso. Boa tarde, eu esqueci seu nome, desculpa. É Pedro. Pedro. Durante as entrevistas, sim, nós fizemos, então, uma análise também, como, além da contribuição deles, né, como eles estavam hoje, como é que seguiu a vida deles depois. Em relação financeiramente, o valor a gente, né, observa que não tem um valor significativo para se manter hoje numa vida adulta, com uma bolsa de R$400 ou mesmo na época ali do ensino médio com um valor, né, de R$100. O que fez diferença mesmo foi para o currículo, né? Quando você monta o currículo, seja para entrar numa graduação, numa bolsa, seja licenciatura, né, ou enfim, também ajudou eles no lado profissional, quando eles foram participar de entrevistas de emprego. Então, a bolsa, ela mais influenciou no sentido de currículo, né, financeiramente, né, apesar do valor, não modificou. Dos alunos que estão na educação superior hoje, somente um participa de bolsa na educação superior, né? Ele faz biotecnologia, bioquímica, e agora me fugiu o nome do curso, mas como ele é um curso diurno, ele não tem a possibilidade de um estágio fixo, um trabalho, né, com essa carga horária de trabalho, então ele optou por continuar na bolsa, independente do valor. Não sei se respondi, né, conforme a pergunta. Não, sim, esclareceu, sim. Pedro, muito obrigada. Não se sinta envergonhado, Pedro, e nem tímido por fazer perguntas certas ou erradas. A gente está... Esse é o momento, né, de acertar e de errar dentro de cada ponto de vista, né? A gente não está... Independente se estamos no mestrado, especialização, só dentro da escola, isso não modifica, quero deixar bem claro. Exatamente. Também estou aqui nervosinha no meu cantinho aqui. Exatamente. E eu achei muito legal que esse nosso momento aqui, ele vem de professoras, né? Todos os trabalhos dessa mesa são professoras que estão trabalhando em sala de aula e que estão na pesquisa também, né? Vocês estão aqui na pesquisa também, então não é bacana de ver esse movimento e de olhar
para esses trabalhos, pensando que cada trabalho que vocês fizeram, cada artigo vai ter uma contribuição, não só na vida das pessoas envolvidas, das crianças que vocês trabalharam, mas com os outros pesquisadores que vão ter acesso também a essas pesquisas, né? Vão saber como usar o robozinho, quais as práticas que vocês usaram, de repente vão olhar e, olha, consigo usar mais ou menos isso, consigo adaptar, ter novas ideias, né? E assim a gente segue compartilhando e interagindo. Então, parabéns por terem aceito o desafio, né, de escrever num prazo curto e de trazer para vocês, trazer para nós essas experiências que vocês tiveram, né? E a Nídia já levantou a mão, então vem para cá, Nídia. Eu quero salientar também que é um período, né, na educação infantil a gente tem que entregar pareceres descritivos, preparar sala, mas todos da área da educação é um momento de aprovar, de reprovar, de conselho de classe, é um momento delicado que a gente já está mais cansado, né, mais emotivo também, mas a gente aceitou o desafio e eu quero dizer parabéns para todas nós, né, por sermos corajosas, né, e trazer o melhor e contribuir, porque independente das faixas etárias, né, são temas muito importantes, né, de um modo geral, a tecnologia digital, ela está em tudo, como a gente falou antes, né, mas de que forma utilizamos, né, como que as crianças utilizam e os adolescentes, né, da melhor forma possível, e como que essas ferramentas podem ser úteis para a gente. Entra metodologias ativas de novo, né? Então, é muito importante essa troca. Estou bem contente de ter participado e bem contente de escutar tantos relatos diferentes, né? É aprendizagem. Vem. A Simone quer comentar aqui também, então vem para cá, Simone. Mas, só complementando também o que ela falou, que a gente percebe a diferença das crianças que saem da educação infantil e as que vêm direto de casa, que ficaram só com vó, só com alguém que só dava o assistencialismo, né, e não uma educação mesmo, interação com o grupo, né. Então é uma diferença muito grande mesmo para quem participa da educação infantil e quem vai direto para o primeiro do fundamental. E também trazer que eu achei muito legal que a Vanessa pontuou, de que a prefeitura muitas vezes manda o equipamento para as escolas, e isso no outro município que eu trabalho também é assim, a gente tem equipamentos riquíssimos, e que às vezes os professores não têm formação, muitos professores nem sabem que existe aquele equipamento na escola, não se intera, enfim, não sabe como utilizar. A gente tem uma câmera caríssima, um tripé, dá para fazer altas filmagens e tudo, e o professor tem que se virar no meio de todas essas burocracias, pareceres e tudo mais. Então, é um desafio constante estar a par das tecnologias. Ainda bem que a gente tem os recursos, né? Obrigada, prefeitura, por mandar esses recursos, mas que é importante também esses momentos de troca, de interação, de formação mesmo, para a gente saber usar também, né? Não basta só ter o equipamento. É mais a contribuição nesse sentido mesmo. Obrigada. Obrigada, Simone. Todas estão de parabéns por terem aceito o desafio, por não ficarem com vergonha, né? Esse momento de troca, assim, é fundamental. A gente sabe que a educação como um todo tem coisas a melhorar, né? Coisas que dependem de nós, coisas que não dependem de nós, mas que a gente precisa também de políticas públicas justamente para ter essa inserção. Tu comentaste, a Tami comentou, se eu não me engano, que vocês têm colegas que são multiplicadores, né? E aí, a partir da fala da Simone, talvez, se houvessem multiplicadores na tua escola, poderiam saber todos como usar as tecnologias que vocês têm acesso, mas que não têm a formação, né, para usar. Na verdade, tem os multiplicadores, mas eu acho que falta tempo hábil para que haja essa troca de conhecimento. Então, é algo que a gente sempre reclama nas escolas, sabe? Eu, por exemplo, eu fiz a formação do Google for Education, só que a gente não tinha tempo de compartilhar com os colegas aquilo que a gente tinha aprendido, porque a burocracia é tão grande dentro das escolas que acaba, assim, atropelando, sabe?
É tanta coisa para fazer que não se tira um tempo para que a gente possa fazer essas formações, porque, por exemplo, tem colegas que sabem sobre determinada área que tu não sabe. E na verdade, quando a gente fala entre os pares, fica mais fácil de entender. Porque ele vai trazer a teoria e vai trazer a prática junto, sabe? Então, a gente realizou algumas formações na nossa escola, na escola onde eu trabalho, que foram riquíssimas, assim, que a gente falou sobre o MyLab, e eu, inclusive, falei sobre a minha experiência da escola particular e quão rico foi, sabe? Porque todo mundo conseguiu aprender de fato aquilo. Então, quando é falado, às vezes não precisa trazer o que a gente fala como professor, que às vezes não precisa trazer uma pessoa de fora para falar sobre determinado assunto. Às vezes a gente tem na rede municipal de Canoas professores muito qualificados. Não precisa ter mestrado, doutorado, mas assim, muito qualificados que já passaram por N escolas, não só da rede pública, mas a rede privada também, e que tem a experiência em todos os níveis de conhecimento, sabe? Desde a educação infantil, primeiro, segundo. Então, eu acho que isso ainda falta, sabe? São pequenos detalhes que, com certeza, fariam toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que eu penso, assim, ó, formação continuada a gente tem os multiplicadores, mas está faltando espaço para eles colocarem em prática, sabe? Aquilo que aprenderam. Só uma ressalva. Vanessa, a tua fala aqui no auditório todo riu, porque foi a Nídia falou exatamente a mesma coisa, que tinha as mesmas palavras, inclusive, né? Então, mas com certeza, né? Acho que aí é uma ausência, como eu disse antes, de políticas públicas, né? Em que se estruture de outra forma para que a gente consiga preencher essas lacunas, né? Essas ausências, de que forma, e são outras questões, né, que a gente precisa trabalhar, mas vejo que esse espaço aqui dentro da universidade é um espaço que a gente consegue, ao menos um pouco, compartilhar entre os pares e saber, às vezes, o que a colega do lado está fazendo, qual a prática pedagógica que ela está fazendo, e que a gente, às vezes, no dia a dia não consegue ter acesso, porque o dia é intenso, né, o dia na escola é realmente puxado, né. Então, aqui a gente consegue compartilhar um pouquinho, e eu espero e desejo que esse momento aqui de vocês com a gente, nosso com vocês, desperte também esse desejo de continuar divulgando o que vocês têm feito na sala de aula, que é um momento riquíssimo, né? Assim como tu disseste, Vanessa, de compartilhamento, né? De troca, de interação, e que faz muita diferença. Então, sintam-se sempre muito à vontade para estar conosco, né? Não só aqui no WLC, mas também no COTED, que é o nosso grupo de pesquisa, e de trazer para as práticas que vocês realizam, as práticas pedagógicas, também para esses momentos de compartilhamento. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos, todas, todes, e convido para que às 16h30, daqui a 7 minutinhos, vocês acessem o link que eu vou colocar aqui no chat, que vai ser o link do encerramento do WLC. Nós fizemos 4 jornadas, hoje é a última jornada que a gente está fazendo, então, o encerramento. E a Luciana acabou de chegar. Lu, quer dar um oi aqui para o pessoal? A Lu veio dar um oi aqui e um até daqui a pouco. Ó. Oi, pessoal. Eu estava numa outra sala, daí eu mandei uma mensagem assim, como foram minhas alunas da especialização? Daí eu só recebi assim, maravilhosas. Aí a professora encheu de orgulho e veio para cá para dar oi de verdade. Parabéns, olha, essas gurias trabalharam um monte e deu super certo. Mega orgulhosa. Vou deixar aqui, então, obrigada, Lu, vou deixar aqui o link, então, do encerramento, para quem está online acompanhar com a gente, e daqui a 6 minutinhos, a gente retorna, então, para esse link. Se vocês puderem retornar, a gente vai estar com a Eliane Schlemmer e a Luciana Bax para o encerramento. E o Nelson também. Então, muito obrigada, pessoal, uma boa tarde a todos e até breve. Amada, volta.